Pois muito bem, agora vamos aprofundar a questão da liturgia eucarística, né? Então, no número 72 se afirma que Cristo instituiu o sacrifício e o banquete pascal, por meio do qual todas as vezes que o sacerdote, representando a Cristo Senhor, faz o mesmo que o Senhor fez e mandou os discípulos que fizessem em sua memória, e dessa forma se torna presente o sacrifício da cruz. E o que Cristo fez? Cristo tomou o pão e o cálice, pronunciou a bênção e ação de graças, partiu o pão, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, fazei em memória de mim. Então, a partir dessas palavras e gestos, a Igreja de Cristo se entende o ordenamento a que se celebre a liturgia eucarística. E aí se realiza da seguinte forma: então se prepara os dons, levando-se os dons do pão e do vinho com água, que são os mesmos elementos que Cristo utilizou na última ceia. Depois, na oração eucarística, se dá graças a Deus pela obra da salvação e as oblatas se transformam no corpo e sangue de Cristo. Pela fração do pão e pela comunhão dos fiéis, e pela comunhão, os fiéis, embora muitos, recebem um só pão, o corpo e sangue do Senhor, do mesmo modo como os apóstolos o receberam das mãos do próprio Cristo. Então, em relação à preparação dos dons, então vamos lá. A liturgia eucarística inicia justamente com esta procissão das oferendas, né? Então se prepara o altar, a mesa do Senhor, que é o centro de toda a liturgia eucarística. Então, não sei se vocês já repararam que o centro de toda a ação litúrgica é sempre o altar. Então sempre se faz reverência ao altar, quando, por exemplo, se vai passar de um lado para o outro. Por quê? Porque o altar representa o próprio Cristo. Então é o objeto litúrgico mais sagrado no ambiente litúrgico, é o altar. Então sobre ele se dispõe corporal, sanguíneo, missal, cálice, a não ser se esse já estiver tudo preparado na credência, né? Então se trazem as oferendas. Então o pão e o vinho, é conveniente que os fiéis tragam o pão e o vinho para serem consagrados, né, na procissão das oferendas. Então, antigamente, né, conforme a instrução geral fala, cada fiel trazia o seu pão e o seu vinho para ser consagrado. Então agora se traz um pão e um vinho, para que possa se converter no corpo e sangue de Cristo. E nesse momento das ofertas também se pode entregar-se, fazer a destinação do dinheiro e de outros dons destinados aos pobres e à igreja, né? Destinados à igreja, né? Depois, a procissão, que se leva os dons do pão e do vinho, é acompanhado pelo cântico do ofertório, né? E então, lembrando que tanto o canto de entrada quanto o canto de ofertório se trata de um canto processional. Acabada a procissão, acaba-se o canto, né? Depois, o pão e o vinho são colocados sobre o altar pelo padre, acompanhado das fórmulas prescritas. Então, o padre reza algumas orações ali ao apresentar o pão e o vinho. Se for uma solenidade, se incensa os dons colocados sobre o altar, a cruz do próprio altar. E assim, o incensar ali significa que a oblação e a oração da igreja se elevam como a fumaça do incenso à presença de Deus, né? Depois, o sacerdote, por causa do sagrado mistério, o povo, em razão da dignidade batismal, podem ser incensados pelo diácono e outro ministro. E depois, o presbítero, o padre, lava as mãos ao lado do altar, exprimindo o desejo de uma purificação interior. Ele reza uma pequena oração enquanto faz esse gesto. Depois vem a oração das oblatas, sobre as oblatas, no qual se convida os fiéis a rezar juntamente consigo e recitar as orações. E assim termina a preparação dos dons e tudo está preparado para a oração eucarística, né? Essa oração sobre as oblatas aqui era: orar, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aí vem aquela oração, né? Depois inicia-se a oração eucarística, que é um momento central e culminante de toda a celebração. A oração eucarística é uma oração de ação de graças e de consagração. Então o sacerdote convida o povo a levar os corações para o Senhor na oração e na ação de graças e associa-o assim na oração que ele, em nome de toda a comunidade, dirige a Deus Pai por Jesus Cristo do Espírito.
O sentido dessa oração eucarística, da oração de ação de graças, é que toda a Assembleia dos fiéis se une a Cristo na proclamação das maravilhas de Deus e na oblação do seu sacrifício. A oração de ação de graças, então, tem algumas partes, os elementos principais. Então, a primeira, a ação de graças, que é expressa sobretudo no prefácio. Então, em nome do povo santo, o sacerdote glorifica a Deus Pai e lhe dá graças por toda a obra da salvação ou algum dos seus aspectos particulares, conforme o dia, a festa e o tempo litúrgico. O prefácio é encerrado justamente com a aclamação dos santos, do santo, que aí o santo, 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 neste momento, toda a Assembleia, em união com a Igreja Celeste, canta o santo e é proferida por todos. Depois vem a epíclese, que consta de invocações especiais pelas quais a Igreja implora o poder do Espírito Santo para transformar o pão e o vinho no corpo e sangue de Jesus e para que a hóstia imaculada que vai ser recebida na comunhão salve aqueles que dela vão participar. Depois vem a narração da instituição, a consagração, né? No qual o sacerdote presbítero repete as palavras e gestos de Jesus, realizando o sacrifício que o próprio Cristo instituiu na última ceia, quando ofereceu corpo e sangue sob as espécies do pão e do vinho e os deu de comer aos apóstolos, ao mesmo tempo que mandou perpetuar esse rito. Depois disso, vem a anamnese. Em obediência a esse mandato recebido de Cristo, a Igreja celebra a memória do mesmo Cristo. É aquele momento no qual se diz assim: nós vos oferecemos ao Pai pão da vida e o cálice da salvação, né? Ou seja, se diz a Deus que se está se oferecendo o mesmo sacrifício de Cristo naquele momento, recordando de muito particular a paixão, ressurreição e ascensão de Cristo, né? Celebrando ao Pai a paixão e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, né? Esse momento é a anamnese. Depois, a oblação, né? A Igreja, de modo especial, aquela que nesse momento está reunida nesse lugar, oferece a Deus Pai no Espírito Santo a hóstia imaculada. A Igreja deseja que os fiéis não somente ofereçam a hóstia imaculada, mas aprendam a oferecer-se também a si mesmo, por Cristo mediador, e se esforcem por realizar de dia para dia a união perfeita com Deus entre si, até que finalmente Deus seja tudo em todos. Depois vem as intercessões, né, no qual que quer exprimir que a Eucaristia é celebrada com toda a Igreja, tanto do céu quanto da terra. Então, nesse momento, se reza pela Igreja terrena, se reza por todos os falecidos, e se pede a graça de que todos que estamos ali celebrando possamos ser salvos, né? Tomar parte na redenção e salvação adquirida pelo corpo e sangue de Cristo. E, por fim, se termina com a doxologia final, que é o por Cristo com Cristo em Cristo, na qual se exprime a glorificação a Deus e é ratificada pela Assembleia, respondendo solenemente Amém. Depois, então, terminou por Cristo com Cristo, termina a oração eucarística. Agora vem o rito da comunhão. Né? Então, e o rito da comunhão também se consta de algumas partes. Então, se inicia com a oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, né? Então, na oração do Pai Nosso, quando se reza, dai-nos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mistagogicamente se pede que o pão que nunca nos falte seja o pão eucarístico, o pão que é o próprio Cristo Jesus, né? O pão. E o Pai Nosso, ele termina justamente com o embolismo, ou seja, que ele livrai-nos, ó Pai, de todos os males e dai-nos hoje vossa paz, é a continuação do Pai Nosso. Então, que a oração do Pai Nosso termina, livrai-nos do mal. Aí o Padre continua, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje vossa paz. Então, naquele momento se pede que a comunidade dos fiéis seja libertada de todo o poder do mal, de todos os perigos, né? Então podem ser cantados, o convite, a oração, embolismo e doxologia podem ser cantados ou recitados em voz alta.
né? Depois vem o rito da paz, pelo qual a igreja implora paz e unidade para si própria e para toda a família humana, né? E então é interessante isso, porque se exprime que a comunidade quer viver em paz, quer ser um só corpo, antes de participar do corpo de Cristo, né? Do corpo de Cristo, né? E aí varia de lugar para lugar como que se faz essa saudação da paz. Às vezes é um aceno com a cabeça, às vezes é um aperto de mão, isso aí varia, né? Depois vem a fração do pão, que é aquele momento do Cordeiro de Deus. Então, nesse momento, o sacerdote parte o pão eucarístico. Então, um gesto da fração significa que os fiéis, apesar de serem muitos, se tornam um só corpo pela comunhão do mesmo pão, que é o pão da vida, que é Cristo, né? Então, a fração do pão começa depois de se dar a paz e realiza-se com a devida reverência, mas não se deve prolongar desnecessariamente. E esse rito é reservado ao sacerdote e ao diácono. Enquanto o sacerdote parte o pão e coloca uma parte da hóstia no cálice, o coral, o cantor, canta ou recita o Cordeiro de Deus a que todo o povo responde. Então, a fração do pão simboliza, no fundo, a unidade de toda a igreja, né? Porque todos haverão de comer do mesmo pão que está sendo partido, né? Depois vem o rito da comunhão propriamente dito, né? Ou seja, o momento da comunhão, né? O padre reza uma oração em silêncio para preparar-se para a comunhão. Então depois apresenta o corpo de Cristo para o povo, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ao que o povo responde, né? Então, aí depois no número 85, então se fala que é conveniente que o povo receba as hóstias consagradas na própria missa e nos casos previstos também participem da comunhão do cálice, né? Enquanto o sacerdote toma o sacramento, se dá início ao cântico da comunhão, que deve exprimir com a unidade das vozes a união espiritual dos comungantes, manifestar a alegria do coração e realçar melhor o caráter comunitário daqueles que vão receber a Eucaristia, né? Então, quando, por exemplo, os músicos perguntam como que deve ser o cântico de comunhão, qual que é o critério do cântico de comunhão? Então, o cântico de comunhão deve exprimir a comunhão da comunidade com Cristo e a comunhão dos fiéis entre si. Eu sei que nós temos músicas muito lindas, muito preciosas que cantamos na comunhão, mas se você levar à risca isso que o missal fala, muitas vezes são cantos que são inapropriados, porque são cantos muitas vezes compostos na primeira pessoa do singular, mostrando apenas a pessoa comungando com Cristo, e não a comunidade comungando, a comunidade, o nós comungando de Cristo e os fiéis comungando da vida uns dos outros, né? Então, os cantores também devem comungar comodamente. Então, como cântico de comunhão, pode-se utilizar a antífona do gradual romano ou a própria antífona que é prevista lá no missal romano, né? No missal romano. Quando se acaba a distribuição da comunhão, os sacerdotes fiéis ficam alguns instantes em silêncio, fazendo um momento de ação de graças. Se quiser também pode-se cantar um salmo ou um canto de louvor. E aí, para completar a oração do povo de Deus e concluir o rito da comunhão, se diz a oração pós-comunhão, que tem aí as fórmulas previstas para se terminar. No próximo vídeo veremos o rito de conclusão da Santa Missa. O rito de conclusão, então, consta de apenas as notícias da comunidade, os avisos paroquiais, se forem necessários. Aí tem a saudação e benção do sacerdote, que em momentos especiais pode ser amplificada com uma oração sobre o povo ou uma outra fórmula mais solene de bênção. A despedida da Assembleia, que é o Ide em Paz, que é um envio missionário da comunidade agora alimentada pela palavra e o corpo e sangue de Cristo, agora vai realizar a missão no seu cotidiano. O beijo no altar por parte do sacerdote e diácono, inclinação profunda e saída dos ministros. E assim se encerra a celebração
da Santa Missa.